O poder de ter uma única estratégia validada, testada e confiar nela é conseguir pegar três operações muito parecidas, todas darem o mesmo resultado ou terem um movimento muito parecido e você conseguir lucrar em cima disso de algo que você consegue executar todos os dias, todas as semanas, repetidas vezes. Pois é, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. A minha ideia é hoje mostrar então as três operações que eu fiz semana passada, duas operações envolvendo dólar e uma operação no GBP-CHF, que me renderam mais ou menos as três juntas, 2.000 e lá vai fumaça de dólar, 2.800 dólares, 2.000 e depois a gente faz a conta aqui para mostrar para vocês. Mas é simplesmente executar um operacional que funciona, simples, que qualquer um consegue executar e principalmente estar tranquilo nas operações, porque eu conheço meu operacional e tu também devia fazer o mesmo. Então, pessoal, reforçando, eu postei cada uma dessas operações, todos os dias eu faço um stories mostrando como está o mercado, que eu estou vendo lá no meu Instagram, então se tu não me segue, já deixa o convite. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse, tem uma série aqui no canal onde tu vai acompanhar sempre esse tipo de conteúdo. E também deixa o like para levar esse conteúdo para mais pessoas, assim o YouTube entende que ele é importante, relevante, tem valor e mais pessoas também conhecem o canal por aqui e tem esse nível de conhecimento. Então, começando pela ordem, a primeira operação que eu tive aqui foi o SDCAD. Nessa operação foram mais ou menos 821 dólares, 811 dólares na verdade, com 21 centavos. Qual é o racional dela? Eu abri ela na sexta-feira. É uma operação que a gente tinha uma confirmação muito interessante. A gente vinha vendo os topos cada vez mais baixos, uma movimentação mostrando que a gente vinha perdendo força. Isso pelo 4 horas e pelo diário ainda com uma facilidade. Deixa eu tirar esse cara daqui. Com a facilidade que a gente tinha, justamente isso, muito visual, depois de um longo movimento, uma movimentação grande de alta nas últimas semanas. Olha quantas velas seguidas azuis, né, positivas, e quase nenhuma negativa, só depois dessa consolidação, aqui desse movimento que a gente começa a ver o mercado perdendo força. E naturalmente ele tem que fazer um pullback, ele tem que fazer uma retração desse movimento de alta, então era isso que eu estava esperando para poder encontrar uma região interessante de posicionamento e aí aguardar as confirmações, que foram o quê? O mercado já vinha rejeitando essa região, mostrando força quando chegava nela e explodia para cima, mas eu sabia que era bem provável, caso o mercado tivesse força para romper, em algum momento iria voltar para retestar. E aqui a gente poderia se posicionar. E foi o que ele fez na sexta-feira. Deixa eu dar um zoom bom aqui para vocês poderem ver. O movimento foi bem claro e direto. Quando ele rompe aqui, deixando esse engolfo forte com essa vela, e eu sabia que provavelmente ele ia voltar para fazer um pullback, eu já deixei uma ordem posicionada nessa região. O mercado foi ali, me acionou, ele fez um movimento aqui dentro e depois voltou a entregar toda essa quebra aqui para baixo. Isso, todo esse movimento aqui aconteceu de sexta-feira para mais ou menos segunda, terça-feira. Então, deixei posicionado durante o final de semana. Eu não costumo fazer isso, mas essa é uma operação que, na minha opinião, fazia sentido. Como eu até marquei aqui para deixar claro para vocês, a gente tinha uma área de interesse. Eu tinha as principais médias móveis passando todas por aqui, como vocês podem ver. H4, H2, H1, todas estavam confluenciando. A gente viu um candle de rejeição, no caso, naquele momento eu usei o de 1 hora. E a gente também tinha uma retração de Fibonacci. A gente for puxar desse topo até esse fundo aqui, que ele tinha marcado, a gente tinha pelo menos 50%. Então, se ele fosse fazer um pullback como de fato ele fez, eu tinha segurança que era um pullback saudável para ele poder justamente preencher a minha ordem e me posicionar. O mercado ainda andou bastante. O que eu fiz foi deixar meu stop posicionado aqui embaixo, então eu tinha a tranquilidade que se o mercado voltasse para me tirar, eu ia ter o meu risco-retorno mínimo de 2%, e foi o que aconteceu. Eu gostaria de ter andado mais por aqui, mas enfim, era o gerenciamento que eu tinha que fazer e fez total sentido. Agora, a próxima operação da semana, o CAD-JPY, o legal é que assim, essa semana foi indo cada vez melhor, parece, cada vez melhor a qualidade das operações que eu fui pegando durante a semana. Então essa aqui já é uma operação linda e a próxima ainda mais. Aqui no CAD-JPY a gente tinha um movimento muito claro também. O mercado começava a mostrar o quê? Reversão. Assim como a gente viu reversão lá no SDCAD, a gente já estava vendo uma probabilidade de uma reversão desse movimento de baixa. Quando o mercado começa a mostrar força e deixar rejeição aqui embaixo, deixa eu até tirar ali a operação para vocês poderem ver, a gente tinha rejeição aqui embaixo e o mercado começando a mostrar força de alta. O que era o provável que ele fosse fazer? Um novo pullback, e aqui dentro a gente podia se posicionar, foi exatamente o que eu fiz, olhando aqui pelo 4 horas para ficar mais fácil, que a gente tinha muito claro. Fundo 1, fundo 2 e provavelmente a gente entraria no fundo 3. Quando o mercado voltou para retestar essa região linda aqui, que várias vezes acumulou preço, tentou subir nesse movimento, eu sabia que aqui, com essa rejeição que ele teve no candle anterior, provavelmente a gente ia começar a movimentar para o alto. Eu vi esse mercado já depois desse fechamento aqui, dessa vela de força, esse grande engolfo que a gente tinha por aqui. Então eu imaginava, já pela experiência que eu tenho, ele provavelmente faria um pullback aqui para tentar preencher ou algo próximo desse candle anterior, que normalmente quando o mercado traz esse movimento brusco, ele volta para fazer algum tipo de pullback. Às vezes não, mas eu tinha grande chance disso acontecer, então posicionei minha ordem por aqui, meu stop abaixo da área de interesse, abaixo do número psicológico 114 mil,
o mercado está mostrando abaixo da minha média móvel. Então, eu tinha as confluências de que provavelmente a gente ia ter uma garantia para fazer esse movimento, e foi o que ele fez. Vejam só, o mercado vem, faz uma escada para baixo, inverte, faz uma para baixo, um topo mais alto e vem fazendo fundo. O mercado sempre se move assim, pessoal. Ó, é muito parecido com isso, então a gente sempre quer se posicionar aqui. Foi o que eu fiz nessa operação de novo, com a máxima nesse topo. Como eu tinha duas operações abertas ao mesmo tempo, a do STCAD e do CAD-JPY, e as duas eram envolvendo um do par de moeda, que é o dólar canadense, eu fechei as duas nesse movimento aqui logo de fechamento, né, de fechamento do último topo, e para mim, duas operações, duas vezes o risco-retorno nas duas, né, 4% em duas operações rápidas assim, não tem por que pedir mais, mas olha o quanto eu estava certo. Sempre que a gente vê uma mudança de estrutura, mercado de baixa para alta, a gente normalmente vai ver esse movimento subir bastante. E olha, chegou a pagar aqui nesse movimento todo aqui mais de 6R, mas isso aqui a gente está falando de uns bons dias para frente. Para mim aqui uma operação de 1, 2, 3 dias já é mais do que tranquilo, como foi o caso dessas duas. E para finalizar a semana, melhor ainda então, diria que talvez a melhor de todas, ou uma das melhores, melhor pelo resultado em si, mas enfim, o que importa mesmo é que a gente vê que essa é aquela estrutura clássica que eu desenhei para vocês na operação anterior, que vocês vão ver agora de novo. O que o mercado vinha fazendo aqui para a gente? Eu destaquei já com as bolinhas aqui azuis, inclusive. Fundos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos e cada vez mais altos. E o mercado tinha uma característica importante, que ele estava sempre respeitando o ponto de estrutura anterior, ou seja, rompia, vinha para testar o anterior, rompia, vinha para testar o anterior, e foi assim até o meu ponto de entrada. Vou mostrar para vocês agora com calma, mas é o que eu desenhei antes, topo, fundo, topo, topo, fundo. E o que eu quero? Seguir a tendência, seja quando ela começou anteriormente, como foi o caso ali do CAD-JPY, ou agora quando eu estou seguindo a tendência e ela não está com cara que vai acabar, eu quero aproveitar ela aqui no GBP-CHF. E o que era mais ou menos a operação? Muito parecida com a anterior, como eu disse, com a vantagem que o mercado vinha deixando rejeição aqui com esses candles já anteriores, ou seja, deixa eu até tirar aqui para ficar fácil para vocês. Dá para ver claramente que nessa região o mercado estava tendo dificuldade em ultrapassar, então quando ele faz um movimento brusco para o alto e volta, a chance é que ele venha retestar essa região e deixe rejeição. O que é importante sempre salientar? Olha como esses candles têm pavio, olha como essas velas têm muito pavio para baixo. E se ele passasse desse fundo aqui, eu sabia que provavelmente ele estava perdendo essa tendência de alta que a gente viu anteriormente. Então, meu stop estava no último fundo, imaginando que esse daqui era o próximo fundo mais alto dessa escadinha, o próximo degrau, basicamente. E foi o que ele fez. A gente tinha um stop aqui embaixo, minha entrada foi logo nessa rejeição quando eu vi ele voltando, e aí a entrada foi direto para cá. Novamente eu estava certo, agora já alguns dias depois ele está consolidado, mas o mercado ainda andou mais um pouquinho e chegou a pagar aqui nesse caso 4R. Ou seja, tive 3 operações, as 3 totalmente alinhadas e dentro do meu operacional, simples de executar, fácil. Eu tenho certeza que se tu ver esse vídeo aqui mais de uma vez, se tu for com alguma dúvida, tu vai entender todos os detalhes. E deixa aqui nos comentários se ficou claro para ti a forma como foi executadas as operações, se tu for com alguma dúvida. Vou comentar para vocês também, aqui embaixo no link tem o meu Instagram e também o link para caso vocês queiram uma ajuda a uma mentoria individual. Eu não tenho operacional, eu quero operar igual, de uma forma fácil, simples, tá o link aqui embaixo, tem um formulário para a gente poder bater um papo, saber como tá a tua realidade, entender se faz sentido, e totalmente à disposição para tentar ajudar mais pessoas a ter um operacional simples como esse e conseguir viver do mercado de uma forma tranquila, porque o Swing Trade possibilita isso, vocês podem operar a hora que quiser, de onde quiser, e em poucas horas, essa operação, até mostrar para vocês com calma, ela abriu basicamente, vamos pegar aqui certinho, ela abriu ali por volta das 11 da manhã, eu tenho um alarme na região, via rejeição, 11 horas da manhã, e ela foi fechar ali, mais ou menos 11 horas da manhã, no dia seguinte, quarta-feira. Então, tranquilo, com calma, sem ficar aqui o dia inteiro. Essa é a vantagem de operar com time frames maiores, uma estratégia tão simples que, cara, tenho certeza que tu conseguiu entender. Então, pessoal, peço para vocês aí, deixem um like no vídeo para levar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscrevam aqui no canal para ver vídeos como esse. Ao longo da semana, toda semana eu posto vídeos por aqui. E também lá no meu Instagram, todo dia, eu faço um post mostrando para vocês as minhas operações, o que eu estou vendo no mercado, o que eu estou deixando de ver e o que eu estou fazendo também por lá. Então, pessoal, desejo para vocês uma ótima semana, bons trades e até o próximo vídeo.